Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje tô trazendo mais um vídeo aqui, fazendo o famoso React, né, que é na verdade olhando para uma outra pessoa pública aqui e trazendo a minha opinião para vocês sobre as escolhas deles, tá? Ou seja, se eu gosto ou não da carteira, se eu teria ou não as mesmas ações, isso tudo com aquela grande ideia de trazer mais uma opinião, de trazer uma outra opinião às vezes, tá? Eu posso concordar ou não com a pessoa, isso aqui vai depender obviamente do vídeo. E aí, pô, você tá munido de mais informação, acho que esse que é o objetivo. Você acaba sabendo mais e toma a sua decisão com um pouco mais de racionalidade, beleza? Acho que isso aqui que é importante, acho que isso daqui que faz sentido. Já fiz vários aqui, fiz dois do Primo Rico, já fiz um do Bruno Perini, vou fazer um de novo agora, já fiz um do Charles Wicks, o pessoal gostou desse tipo de vídeo, então eu vou começar a trazer com mais consistência, se eu posso falar assim, porque isso ajuda no final do dia, tá? Lembrando, eu não tô aqui pra atacar ninguém, não tô aqui pra atacar a pessoa de ninguém, pelo contrário, eu estou aqui pra falar justamente só sobre a ideia, sobre a decisão de investimento deles. Posso concordar ou não, como eu falei, tá? Então deixa seu like, se inscreva aqui no canal, tem bastante vídeo aqui, são mais de dois vídeos por dia aqui, mais os vídeos pros membros, as lives pros membros. Se você quiser testar a comunidade membro, clica no botão Seja Membro aí, cara, não tem fidelidade, custa menos de R$1 por dia. Se você não gostar, é só você cancelar. E no dia 29/10 nós temos a abertura do meu curso de investimento, Projeto Investidor de Sucesso com Dividendos. Começo, meio e fim de um projeto. Te ensino a analisar as ações, te ensino a montar a carteira, te ensino como calcular preço-teto, te ensino tudo o que você precisa saber. Tá? E aí no dia 29 eu faço a live aqui para ensinar, não para ensinar, né, mas para mostrar como que o curso funciona. Então se você quiser participar, vai na descrição, ativa o sininho da live e não perca. Bom, vamos lá, gente. Então aqui, o que eu vou fazer no dia de hoje, tá? O Bruno Perini, ele comprou uma ação do setor agro para a carteira dele, tá? Que já dando spoiler para vocês, foi SLC Agrícola. Mas eu não quero falar aqui para vocês se a decisão de colocar SLC foi boa ou não. Eu quero falar para vocês da carteira de dividendos dele, das ações que ele tem nessa carteira com foco em renda, se eu teria ou se eu não teria, e como que eu vejo essa composição, tá? Então vou fazer isso nesse vídeo. Ah, Bruno, pô, você poderia falar de SLC, cara. Aí se vocês quiserem eu faço outro vídeo, mas como SLC não é o foco muito do canal aqui, o canal é mais falar de ações de dividendos, eu vou usar esse vídeo dele para falar da carteira, tá? Mas se vocês quiserem uma parte 2 eu faço de SLC aqui, não tem nenhum problema. Beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui meu fone e a gente acaba vendo isso tudo junto. Vamos embora. De renda, pra gente ver o que aconteceu desde o último episódio. Lembrando que no mês passado eu fiz um episódio excepcional, aproveitando uma queda mais aguda da bolsa, que derrubou principalmente alguns nomes nos quais eu já estava de olho. Eram nomes que já faziam parte da carteira, e me aproveitei para comprar mais. Foram eles Bradesco, Transmissão Paulista e também B3. Esse vídeo aí, só para lembrar, tá? Quando ele comprou essas três empresas, TRPL, Bradesco e B3, eu fiz o vídeo aqui no canal, tá? Então essa reação a essas empresas já tem aqui, a gente vai fazer hoje o consolidar da carteira. Mas vendo o que aconteceu desde então. Estou aqui na página do MyProfit, na minha carteira de ações. Hoje temos movimentação, como todos os dias de mercado, parte da carteira caindo, parte subindo. No geral, né, tá subindo um pouco, mas o que me interessa é olhar o que aconteceu com as minhas posições. Para isso, primeiro, eu vou vir aqui em posição detalhada. No posição detalhada, eu tenho a comparação entre o preço atual e o preço médio que eu tenho na aquisição das ações. Veja que hoje nós temos 7 ativos na carteira, 5 deles estão apresentando um resultado positivo, sem contar dividendos. Lembrando que vários nomes aqui pagam bons dividendos. Diria que a exceção para isso é principalmente B3, que paga bem menos. De modo que o resultado ele é maior, e aqui com prejuízo eu tenho duas posições. Transmissão Paulista, com uma queda de 10%, comparado ao preço médio que eu paguei. Lembrando que nesse episódio extraordinário, eu comprei 900 ações de Transmissão Paulista, 1.200 de B3, diminuindo o meu preço médio, e mais 1.000 de Bradesco, mas acho que no caso de Bradesco eu não cheguei a diminuir meu preço médio. Pelo menos se diminuiu, não foi tanta coisa assim. E aí comentando principalmente de Bradesco, porque... Bom, vamos Bradesco, lá. Mas acho... Antes de vamos falar aqui tudo, ele falou que vai comentar um pouquinho de Bradesco, mas como eu falei, eu quero falar dessas ações aqui, ou seja, dessas escolhas da carteira dele. Perceba aqui que ele tem 7 ativos. Ele tem ativos no setor de saneamento, ele tem ativos ligados a commodities, setor aqui de papel e celulose com a Klabin, ele tem banco, tá? Então aqui o Banco ABC e o Banco Bradesco, tá? Tem outra empresa de saneamento que no caso aqui é a Copasa, tem B3 que é no setor financeiro em geral, não dá para colocar como banco, mas setor financeiro, e tem Transição Paulista, que aqui é o caso de energia. Perceba que existe uma concentração maior na carteira dele em dois grandes setores, tá? Que é o setor de saneamento, tá? Com ele tendo aqui, na verdade, Sanepar e ele tendo Copasa, e ele também tem uma concentração um pouquinho maior em bancos, tá? Tendo o Banco ABC e tendo o Banco Bradesco aqui. As posições dele, se você for olhar, elas são basicamente muito parecidas, tá? Em termos de valor. Óbvio que eu chamo a atenção aqui para um valor um pouco maior em TRPL e em Bradesco, que foi os últimos aportes dele de forma mais extraordinária, mas os outros valores também nada se destoa muito. Então não é que ele tem, sei lá, 5 mil em uma ação e 100 mil em outra. Não é muito esse caso, tá? Então em termos aqui de diversificação da carteira, até que é interessante, não dá para você falar que ele está concentrando muito. Apesar de, agora eu vou trazer aqui para vocês a minha opinião, tá? A minha opinião sincera.
ele concentra bastante da carteira dele no setor de saneamento. Eu acredito que o setor de saneamento, para uma carteira de dividendos, e olha aqui o que está escrito embaixo, tá? Todas as minhas ações da carteira de dividendos, não é um setor que hoje está pagando um dividendo tão atrativo assim. E por que eu falo que hoje não está pagando? Porque eu estou fazendo uma comparação. Eu estou olhando para outras empresas e para outros setores que também pagam dividendos, que também fazem parte de uma carteira de dividendos e que hoje estão entregando muito mais a também preços muito atrativos. Então, quando você olha, por exemplo, ele tendo apenas uma elétrica e deixando de lado algumas outras elétricas que me pagam bastante dividendo, ou às vezes que ele tem apenas dois bancos aqui no caso, mas fora desses bancos não tem, por exemplo, o Banco do Brasil, que também está entregando bastante dividendo, veja, eu acho que poderia ter tido uma alocação de capital um pouco mais saudável nesse caso. Por quê? Porque eu acredito que entre ter Sanepar e Copasa, ele poderia ter, por exemplo, apenas uma de saneamento, poderia ter colocado uma outra elétrica. Se ele quiser, por exemplo, até uma geradora de energia, que não é o caso que ele tem aqui, porque ele tem apenas uma transmissora. Perceba que eu estou tentando te fazer mostrar aqui como que você pode olhar para a bolsa como um todo e no mesmo momento encontrar oportunidades para várias empresas que também são muito boas. Tá? Então você não precisa única e necessariamente concentrar. Agora, deixa eu tentar defender ele aqui, tá? Por que talvez ele tenha Sanepar e Copasa na carteira? Porque aqui são dois players, né? São dois cases aqui que estão próximos e possivelmente podem acabar entrando num processo de privatização. Esse processo de privatização pode fazer com que essas empresas ganhem mais eficiência e as cotações podem subir. Então pode ser um play desse. Tá? Ele pode estar pensando dessa maneira. Não sei se isso é verdade. De novo, né, ele não explicou aqui, mas pode ser uma das coisas, por isso ele acaba concentrando. Tá? Falando de Klabin, acho que não tem muito o que falar, é uma posição muito assertiva. Tá? Aqui ele tem exposição a uma empresa de altíssima qualidade, de anos de história, uma empresa que investiu muito, vai começar a colher os seus frutos agora, tá? A partir ali de 2024, 25, 26, a gente vai ver esse aumento de capacidade produtiva. A gente vai ver também, na verdade, esse reaquecimento do mercado, não só de papel e embalagem, mas também da celulose, os preços subindo, a demanda melhorando, resultado melhorando, vem mais dividendo. Tá? Então, aqui muito assertivo. O Banco ABC também tem pago ótimos dividendos. Na verdade, nem paga dividendo, é tudo JCP, tá? Ficou aquele risco, né? Se acabar o JCP, Banco ABC vai sofrer. Gente, não sofra por antecipação. Banco ABC é um ótimo banco. Inclusive, já fiz um vídeo aqui de análise do Banco ABC para o pessoal que é membro do canal. E, cara, gostei muito do que eu vi. Eu não tenho por uma razão simples, tá? Não tem mais espaço na minha carteira protenada. Mas eu acho que é uma posição muito assertiva dele, tá? Bradesco eu discordo, tá? Acho que Bradesco dos 4 grandes players aqui é o pior banco que a gente pode ter. Na minha opinião, tá? Minha opinião aqui super verdadeira com vocês. A gente tem Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco nos 4 grandes bancos. Bradesco é o pior, tá? Eu já tive Bradesco na carteira, não acho que o dividendo seja interessante assim para manter uma boa posição, em termos também de própria inovação do próprio banco, de ir atrás de melhores resultados, acho que o Bradesco fica muito atrás, para ser bem sincero, tá? Não é à toa que eu tenho o Banco do Brasil e tenho o Santander. Então, você quer ter um play de um banco mais nessa linha do mais pessoa física, mais pequena empresa, que é Bradesco e Santander, eu teria Santander, tá? Quer ter um banco um pouco menos arriscado, que já está trazendo um resultado um pouco melhor, mais consolidado, Banco do Brasil ou Itaú, tá? Eu optei por Banco do Brasil pela questão do dividendo, tá? TRPL, acho que é legal de mencionar para vocês o seguinte, gente, da escolha do Bruno Perini aqui. Ele fez muito acertado, tá? Apesar do preço médio dele estar um pouquinho alto, a gente vê hoje, a gente tem TRPL negociando aí na casa dos 22, mais ou menos, tá? O preço médio dele está um pouco alto, mas está abaixo ainda do preço teto, tá? Que é 26. Ele fez uma posição acertada em comprar. Por quê? Porque é, na minha visão, uma das maiores oportunidades que a gente tem hoje na bolsa, tá? É uma empresa que se alavancou mais, vai pagar menos dividendo pelos próximos 4 anos, ele tem que estar ciente disso. O dividendo vai ficar na casa dos 5% pelos próximos 4 anos, porque ela vai precisar colocar de pé os lotes que ganham no leilão, só que depois ela passa a pagar muito dividendo. Então ele acerta em comprar agora, se ele tiver com essa visão, tá? Então, cara, eu tô com prejuízo na posição, não tem problema. O prejuízo vai continuar acontecendo. Por quê? Porque a pressão vendedora está acontecendo. Se a Eletrobras vender, a posição que ele tem em TRPL vai cair mais ainda. E ele, de forma assertiva, o que ele tem que fazer? Comprar mais. Por quê? Porque ele vai se posicionar numa empresa de muita qualidade, que vai pagar um dividendo muito bom lá na frente. Bruno, TRPL não tem tag along, você acha isso um risco? Cara, é um lado negativo, de fato, não dá para negar isso. Gostaria que tivesse tag along de 100%, mas não tem. Só que, cara, você precisa pesar as coisas, pontos negativos, pontos positivos. Tem muito mais ponto positivo na minha visão, não é à toa que eu tenho ação, do que ponto negativo, tá? Então esse é um ponto negativo, de fato, não ter o tag along, mas não é um impeditivo de ter as empresas, tá?
Olha só quantas empresas tinham tag along 100%, que na verdade se tornaram um belo fracasso, até, enfim, tinham fraudes e tudo mais, tá? Então acho que isso não é um impeditivo para você investir. Bom, de forma geral, a carteira dele é muito boa, faria essa mudança, como eu falei, né? Teria uma exposição menor em saneamento, aumentaria, às vezes, a posição que eu tenho em elétricas, tal, às vezes até trocaria o Bradesco, por exemplo, para um outro banco, para ser bem sincero, tá? Acho que ele receberia muito mais dividendo alocando em Banco do Brasil, que ainda está barato, essa aqui é a grande verdade, tá? Se ele alocar aí, pô, 80 mil reais, que é o que ele tem investido ali em Banco Bradesco, tá? Pô, ele tem uma posição boa ali em Banco do Brasil, recebe um bom dividendo, cerca de 10%, de longe o que o Bradesco está pagando, tá? Então acho que é interessante essa mudança, eu faria pelo menos, de resto manteria como está. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, esse aqui foi um react um pouco mais rápido, né, um pouco aqui da carteira dele. Se vocês quiserem que eu faça isso com mais pessoas, comenta aqui embaixo que eu trago o vídeo para vocês, tá bom? Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui.